Conselhos aos professores, pais e estudantes. Seção 4. A escola doméstica. E viverão com seus filhos. Capítulo 13. A primeira escola da criança. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja o maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São em muitos sentidos silenciosas e graduais, mas sendo exercidas na direção devida, torna-se fator de grande alcance em prol da verdade e justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar. Na escola do lar, que é o curso inicial, deve-se utilizar o melhor talento. Sobre todos os pais repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Deve ser o objetivo de cada pai alcançar para seu filho um caráter bem equilibrado, simétrico. Tal é uma obra de não pequena grandeza e importância e que requer ardoroso pensamento e oração, não menos que esforço paciente e perseverante. Deve-se pôr um fundamento correto, erigir uma armação forte e firme, prosseguindo então dia após dia na obra de edificar, polir, aperfeiçoar. As crianças podem ser adestradas para o serviço do pecado ou para o serviço da justiça. Diz Salomão: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esta maneira de falar é positiva. O ensino que Salomão ordena consiste em dirigir, educar, desenvolver. Mas a fim de fazerem os pais esta obra, devem eles próprios compreender o caminho em que a criança deve andar. É impossível aos pais darem a seus filhos o devido ensino, a menos que eles primeiramente se entreguem a Deus, aprendendo do grande mestre lições de obediência à sua vontade. O preparo físico, o desenvolvimento do corpo, é dado muito mais facilmente do que o ensino espiritual. O salão e o pátio de brinquedos, a oficina, a semeadura e a colheita, tudo isto proporciona ensino físico. Sob circunstâncias favoráveis comuns, a criança adquire naturalmente vigor de saúde e desenvolvimento conveniente dos órgãos do corpo. Todavia, mesmo sob o ponto de vista físico, deve a criança ser cuidadosamente ensinada. A cultura da alma, que dá pureza e elevação aos pensamentos e perfume às palavras e aos atos, requer um esforço mais solícito. É necessário paciência para extirpar do jardim do coração todo mau intuito. O ensino espiritual, em caso algum, deve ser negligenciado, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10. Para alguns, a educação é posta em seguida à religião. Mas a verdadeira educação é religião. A Bíblia deve ser o primeiro compêndio da criança. Deste livro devem os pais ministrar uma sábia instrução. A palavra de Deus deve constituir-se a regra da vida. Por ela aprendam as crianças que Deus é o Pai, e das belas lições de sua palavra, devem eles adquirir conhecimento de seu caráter. Incutindo-se-lhes os seus princípios, devem elas aprender a fazer justiça e juízo. Por qualquer razão, muitos pais não gostam de dar aos filhos instrução religiosa e deixam que eles apanhem na escola sabatina o conhecimento que é seu privilégio e dever comunicar. Esses pais deixam de atender à responsabilidade sobre eles posta, de darem aos filhos uma educação cabal. Deus ordena a seu povo criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O que significa isto? Doutrina e admoestação do Senhor. Significa ensiná-los a dirigir a vida pelos reclamos e lições da palavra, auxiliá-los a adquirir uma compreensão clara das condições de entrada na cidade de Deus. Não é a todos os que quiserem entrar que se abrirão as portas daquela cidade.
mas apenas aos que estudaram para conhecer a vontade de Deus e entregaram a vida à sua direção. Pais, seja simples a instrução que dais a vossos filhos, e certificai-vos de que ela é claramente compreendida. As lições que aprendeis da palavra deveis apresentar às mentes juvenis tão claramente que não deixem de compreender. Por meio de lições simples tiradas da palavra de Deus e da própria experiência, podereis ensiná-los a conformar a vida à mais elevada norma. Mesmo na meninice e juventude, podem aprender a viver vida ponderada, séria, que produza rica messe de bem. O altar da família. Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor, de manhã e à noite. As crianças devem ser ensinadas a respeitar e reverenciar a hora da oração. É dever dos pais cristãos pela manhã e à noite, mediante oração fervorosa e perseverante fé, fazer em redor de seus filhos uma sebe. Na igreja do lar devem as crianças aprender a orar e confiar em Deus. Ensinai-as a repetir a lei de Deus. Com referência aos mandamentos, ensinou-se aos israelitas, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Deuteronômio 6, 7. Vinde humildemente com o coração cheio de ternura, e com a intuição das tentações e perigos que estão diante de vós e de vossos filhos. Pela fé ligai-os ao altar, rogando para eles o cuidado do Senhor. Ensinai as crianças a proferirem suas simples palavras de oração. Dizei-lhes que Deus se deleita em que elas clamem a Ele. Passará o Senhor do céu por alto a tais lares, sem deixar bênção alguma ali? Não, por certo. Anjos ministradores guardarão as crianças que assim são dedicadas a Deus. Eles ouvem o oferecimento de louvores e a oração da fé e levam as petições àquele que ministra no santuário em favor de seu povo e oferece seus méritos em prol deles. A disciplina do lar. Às crianças deve ensinar-se que suas faculdades lhes foram dadas para a honra e glória de Deus. Para tal fim devem aprender a lição da obediência, pois unicamente por meio de vida de obediência voluntária podem elas prestar a Deus o serviço que Ele requer. Antes que a criança tenha idade suficiente para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. Mediante esforço moderado e persistente deve estabelecer-se este hábito. Assim, em grande parte, podem ser evitados aqueles conflitos posteriores entre a vontade e a autoridade, os quais tanto contribuem para suscitar na mente dos jovens desapego e amargura para com os pais e professores e tantas vezes resistência a toda a autoridade humana e divina. Mostre-se às crianças que a verdadeira reverência se revela pela obediência. Deus nada ordenou que não seja essencial. E não há outro modo tão agradável a Ele para se manifestar reverência como a obediência àquilo que Ele falou. A mãe é a rainha do lar, e os filhos são seus súditos. Deve governar a casa sabiamente na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra lei. Se é cristã, sob o governo de Deus, se imporá o respeito dos filhos. Dizei a vossos filhos exatamente o que exiges deles. Então compreendam eles que vossa palavra deve ser obedecida. Assim estais a ensiná-los a respeitar os mandamentos de Deus que positivamente declaram: farás isto ou não farás. Poucos pais começam devidamente cedo a ensinar seus filhos a obedecer. Consente-se usualmente que a criança tome aos pais a dianteira de 2 ou 3 anos, deixando aqueles de discipliná-la por julgarem que seja muito nova para aprender a obedecer. Mas em todo este tempo, o eu se está tornando forte no pequeno ser, e cada dia torna mais difícil a tarefa do pai de conseguir o domínio. Em muito tenra idade, as crianças podem compreender o que lhes é dito clara e simplesmente, e mediante uma direção bondosa e judiciosa, podem ser ensinadas a obedecer. Nunca se lhes deve permitir mostrar desrespeito para com os pais. Nunca se deve permitir que a obstinação passe sem ser reprimida.
O futuro bem-estar da criança requer disciplina bondosa e amável, mas firme. Há uma cega afeição que dá às crianças o privilégio de fazerem como lhes apraz. Consentir, porém, que a criança siga seus impulsos naturais corresponde a consentir que ela se corrompa e se torne hábil no mal. Os pais prudentes não dirão a seus filhos: sigam o que quiserem, vão onde quiserem, façam o que quiserem. Antes dirão: ouve a instrução do Senhor. Devem-se fazer regras e regulamentos sábios e pôr em execução a fim de que a beleza da vida doméstica se não perverta. É impossível descrever os males que resultam de deixar a criança entregue à sua própria vontade. Alguns que se extraviam porque são negligenciados na infância, mais tarde, incutindo-se-lhes lições práticas, voltarão a si. Mas muitos se perdem para sempre porque na infância e juventude receberam apenas uma cultura parcial, unilateral. A criança que é assim prejudicada tem um pesado fardo a levar por toda a vida. Nas provações, nos desapontamentos, nas tentações, ela seguirá sua vontade indisciplinada, mal dirigida. As crianças que nunca aprenderam a obedecer terão caráter fraco, impulsivo. Procuram governar, mas não aprenderam a sujeitar-se. Não têm força moral para restringir seu temperamento extravagante, corrigir seus maus hábitos ou subjugar a vontade insubmissa. Os desvários da meninice não adestrada, não disciplinada, tornam-se herança da idade madura. O intelecto pervertido mal pode discernir entre o verdadeiro e o falso. Os pais que em verdade amam a Jesus testificarão disto, amando os filhos com amor não condescendente, mas que opere sabiamente para seu maior bem. Empregarão na obra de salvar os filhos toda a santificada energia e habilidade. Em vez de os tratar como objetos de brinquedo, considerá-los-ão como aquisição de Cristo e ensinar-lhes-ão que devem tornar-se filhos de Deus. Em vez de consentir que condescendam com um mau temperamento e desejos egoístas, ensinar-lhes-ão lições de restrição própria. E as crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sob a disciplina conveniente, do que se forem deixadas a fazerem conforme sugerem seus incontidos impulsos. As mais verdadeiras graças de uma criança consistem na modéstia e obediência, ou seja, em ter ela ouvidos atentos para escutar as palavras de guia, pés e mãos dispostos a andar e trabalhar no caminho do dever. Tornai atraente o lar. Ao mesmo tempo em que muitos pais erram no lado da condescendência, outros vão ao extremo oposto, governando os filhos com vara de ferro. Parecem esquecer-se de que eles mesmos já foram crianças. São cheios de si, frios e sem simpatia. A jovialidade, caprichos infantis, a incansável atividade da vida juvenil não têm desculpas aos seus olhos. Faltas triviais são tratadas como se fossem graves pecados. Tal disciplina não é segundo a maneira de Cristo. As crianças assim ensinadas temem os pais, mas não os amam. Não desconfiam suas experiências infantis. Algumas das mais valiosas qualidades de espírito e coração morrem enregeladas como tenra planta diante da rajada hibernal. Conquanto não devamos condescender com uma cega afeição, tampouco devemos manifestar indevida severidade. As crianças não podem ser levadas ao Senhor à força. Podem ser guiadas, mas não compelidas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 27. Ele não diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e são compelidas a andar no caminho da obediência. Nunca devem os pais ocasionar a seus filhos mágoa pela aspereza ou exigência sem razão. A aspereza compele almas para a rede de Satanás. Administrai as regras do lar com sabedoria e amor, e não com vara de ferro. As crianças corresponderão com uma obediência voluntária à regra de amor. Elogiai vossos filhos sempre que o possais. Tornai sua vida tão feliz quanto possível. Provede-lhes diversões inocentes. Tornai a casa uma Betel, lugar santo, consagrado. Conservai tenro o terreno do coração por meio de manifestação de amor e afeto, preparando-o assim para a semente da verdade.
Lembrai-vos de que o Senhor dá à terra não somente nuvens e chuva, mas a linda e risonha luz solar, fazendo com que a semente germine e apareçam as flores. Lembrai-vos de que as crianças necessitam não somente de repreensão e correção, mas também de animação e elogio, a grata satisfação das boas palavras. O lar deve ser para as crianças o lugar mais atraente do mundo, e a presença da mãe o maior encanto desse lugar. As crianças têm natureza sensível, amorosa. Comprazem-se facilmente e facilmente se sentem infelizes. Mediante disciplina branda, com palavras e atos amoráveis, podem as mães ligar os filhos a seu coração. Acima de tudo, devem os pais cercar os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar em que habita o amor, e onde encontra expressão nos olhares, nas palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em demorar-se. Pais, que a luz do amor, da jovialidade e de um feliz contentamento entre em vosso próprio coração e sua doce influência invada o lar. Manifestai espírito bondoso, paciente e acoroçoai-o em vossos filhos, cultivando todas as graças que iluminarão a vida doméstica. A atmosfera assim criada será para as crianças o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo a saúde e o vigor do espírito e do corpo. Em vez de afastar de si seus filhos, para que ela não seja incomodada com o barulho deles ou perturbada por suas pequenas necessidades, arranje a mãe distrações ou trabalho leve para ocupar as suas ativas mãos e mente. Participando de seu sentir e dirigindo suas diversões e ocupações, a mãe ganhará a confiança dos filhos. Assim poderá ela mais eficazmente corrigir os maus hábitos ou impedir a manifestação do egoísmo ou paixão. Uma palavra de aviso ou reprovação proferida no devido tempo será de grande valor. Com amor paciente, vigilante, pode ela volver a mente das crianças na direção exata, cultivando nelas belos e atraentes traços de caráter. Crianças pouco promissoras. Há algumas crianças que necessitam mais do que outras disciplina paciente e benévolo ensino. Receberam como legado traços de caráter não prometedores e, por causa disso, necessitam de mais simpatia e amor. Mediante o trabalho perseverante, esses transviados podem preparar-se para um lugar na obra do Mestre. Podem possuir faculdades não desenvolvidas, as quais, sendo despertadas, habilitá-los-ão a preencher lugares muito antes do que aqueles de quem mais se esperou. Se tendes filhos de natureza peculiar, não caia por tal motivo sobre sua vida o peso do desânimo. Não deve haver ordens dadas em alta voz, palavras descorteses e iradas, nem expressões ásperas, severas ou sombrias. Auxiliai-os manifestando perdão e simpatia. Fortalecei-os com palavras amoráveis e ações bondosas, a fim de que vençam seus defeitos de caráter. A ação de quebrar a vontade é contrária aos princípios de Cristo. A vontade da criança deve ser dirigida e guiada. Poupai toda força de vontade, pois o ser humano necessita de toda ela, mas dá-lhe a devida direção. Tratai-a com sabedoria e ternura como um tesouro sagrado. Não a despedaceis. Antes, mediante preceito e verdadeiro exemplo, moldai-a sabiamente até que a criança chegue aos anos em que será responsável por si mesma. Quando e como punir? A mãe pode perguntar: nunca deverei castigar meu filho? A vara pode ser necessária quando falharam outros recursos. Contudo, não deve fazer uso dela se for possível evitar. Mas, se medidas mais brandas se mostrarem insuficientes, deve administrar-se com amor o castigo que levará a criança à compreensão de seus deveres. Frequentemente, um só destes corretivos será suficiente para mostrar por toda a vida que não está observando a disciplina. E quando este passo se torna necessário, deve impressionar-se seriamente a criança com o pensamento de que isto não é feito para a satisfação dos pais ou para comprazer uma autoridade arbitrária, mas para o bem da própria criança. Deve-se lhe ensinar que cada falta que não é corrigida,
trará infelicidade a ela e desagradará a Deus. Sob disciplina tal, as crianças encontrarão sua maior felicidade em sujeitar sua vontade à vontade de seu Pai Celestial. Frequentemente fazemos mais para provocar do que para ganhá-las. Vi uma mãe arrebatar da mão do filho algo que lhe estava proporcionando prazer especial. A criança não soube a razão disso e, naturalmente, sentiu-se ofendida. Seguiu-se então uma rixa entre mãe e filho, e um castigo severo finalizou a cena quanto ao que respeitava as aparências exteriores. Mas tal batalha deixou naquele espírito tenro uma impressão que não se apagaria facilmente. Essa mãe agiu imprudentemente. Não raciocinou partindo da causa para o efeito. Seu procedimento ríspido e insensato suscitou as piores paixões no coração do filho, e em toda ocasião semelhante, tais paixões se despertavam e fortaleciam. Achais que Deus não tem conhecimento da maneira por que tais crianças são corrigidas? Ele o sabe, e também sabe quais poderiam ser os abençoados resultados se o trabalho de correção fosse feito de maneira a conquistar em vez de repelir. Não corrijais nunca vossos filhos em ira. A mostra de paixão de vossa parte não curará o mau temperamento de vosso filho. Esta é a ocasião por excelência em que deveis agir com humildade, paciência e oração. É então o momento para ajoelhar com as crianças e do Senhor pedir perdão. Antes de ocasionar dor física a vosso filho, revelai, se sois pai ou mãe cristãos, o amor que tendes por vossos pequenos que são sujeitos a errar. Prostrando-se perante Deus com vosso filho, apresentareis diante do Redentor, que é cheio de simpatia, as suas próprias palavras. Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Esta oração trará anjos ao vosso lado. Vosso filho não se esquecerá destas experiências, e a bênção de Deus repousará sobre tal instrução, levando-o a Cristo. Quando as crianças compreendem que seus pais estão procurando ajudá-las, elas aplicam suas energias na devida direção. E para as crianças que têm a instrução conveniente no lar, serão maiores as vantagens de nossas escolas do que para aqueles a quem se permite crescerem sem auxílio espiritual em casa. As crianças que não experimentaram o poder purificador de Jesus são presa legítima do inimigo, e os anjos maus têm fácil acesso a elas. Alguns pais são descuidosos e permitem que seus filhos cresçam com poucas restrições apenas. Os pais têm uma grande obra a fazer quanto a corrigirem e ensinarem os filhos, levá-los a Deus e reclamar suas bênçãos sobre eles. Mediante esforços fiéis e incansáveis por parte dos pais, e a bênção e graça conferidas às crianças em resposta às orações dos pais, pode quebrar-se o poder dos anjos maus, derramando-se uma influência santificadora sobre as crianças. Serão assim repelidas as potestades das trevas.